Sejam bem-vindos, meninos e meninas, à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos finalizar nossas aulas de recuperação. Então, hoje nós basicamente vamos fazer exercícios de termometria, calorimetria, mudança de fase, processos de transmissão de calor, ok? Então vamos lá? Olha só, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês a um detalhe. Gente, mesmo a aula em vídeo, você tem que estudar com caneta, lápis, papel na mão, fazendo anotações. Durante a aula você vai fazendo anotações, até mesmo daquilo que ficou um pouco de dúvida, né? Caso você não consiga voltar na aula naquele momento, mas para você pesquisar depois. O seu livro tem um grande número de exercícios resolvidos desses assuntos, ok? Então, está na hora de você dedicar um pouco mais no seu estudo, né? Não é chato ficar de recuperação, mas infelizmente isso acontece, né, com todo mundo, né? Você não é o primeiro e nem será o último ser humano a ficar de recuperação. Mas vamos lá. Olha só. Primeira questão. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco em um dia quente. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas em um cobertor grosso para evitar que derretam demais. Essa sugestão é absurda, porque o cobertor vai aquecer o gelo e derretê-lo mais depressa. Absurda, porque o cobertor facilita a troca de calor entre o meio ambiente, fazendo com que o gelo derreta mais depressa. Inócua, pois o cobertor não fornece nem absorve calor. Eu acho que eu esqueci de colocar a questão para vocês. Acho não, esqueci. Espera aí, deixa eu voltar aqui, pessoal. Agora sim, agora eu voltei a questão para vocês. Perdão, gente. Então tá aí, ó, as questões. O cara envolveu uma barra de gelo com cobertor e alguém disse: essa ideia é absurda, porque o cobertor vai aquecer o gelo. Essa ideia é absurda, porque o cobertor facilita a troca de calor. Essa ideia é inócua, pois o cobertor não fornece nem absorve calor para o gelo, não alterando a rapidez com que o gelo derrete. Essa ideia faz todo sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o meio ambiente e o gelo, retardando assim o seu derretimento. Ora, vamos com calma. O cobertor, ele é de lã, né? Ou de algum outro tecido que seja isolante térmico. Então, o fato dele ser isolante térmico nos confere uma propriedade que é dificultar, não permitir uma troca de energia entre a pessoa e o meio externo. Okay? Vamos pensar assim, se eu não tiver o casaco, eu que sou o elemento, hoje a temperatura aqui está em 20 graus Celsius, então eu que sou o elemento quente, vou transmitir energia para o meio externo. Com o casaco, o que acontece? Essa transmissão de energia, ela é dificultada. Por quê? Porque o casaco de couro, o casaco de lã, o cobertor de lã, eles são feitos de material isolante. Eles são isolantes térmicos. Eles dificultam a transmissão de energia térmica do meio quente para o meio frio. Cuidado, não é cobertor elétrico, tá? Cobertor elétrico não, ele te aquece. Mas o cobertor de lã, ele não te aquece, ele evita, ele dificulta a sua perda de energia. E quanto mais espesso for o cobertor de lã, mais difícil vai ser para a energia sair do seu corpo e ir para o meio externo, caso o seu corpo seja o corpo quente, ou vir do meio externo para o seu corpo, caso o seu corpo seja o corpo frio. Tudo bem? Então, vamos lá? Olha só, vamos à próxima. Então, a ideia, ela não é absurda, ela é bastante plausível. Então, a alternativa correta faz todo sentido. Por quê? Porque o cobertor vai impedir o gelo de ser aquecido. Ele sendo impedido de ser aquecido ou não sendo aquecido com tanta facilidade, vai demorar mais tempo para sofrer fusão, né? Vai demorar mais tempo para derreter. Essas afirmações são referentes à condução térmica. Vamos lá? Porque
Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso justifica pelo fato do metal ser um bom condutor de calor. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia térmica na forma de calor do corpo humano para o meio ambiente, devido ao fato do ar aprisionado ser um bom isolante térmico. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior a uma barra de madeira, colocada no mesmo meio. Bom, alternativas 1, 2 e 3 estão corretas, eles estão erradas, apenas a 1 está correta, apenas a 2 está correta ou apenas a 3 está correta. Olha só, quando você vai fazer o churrasco, se o espeto for de metal, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui eu tenho meu pedaço de carne, aqui eu tenho meu espeto metálico, aqui embaixo, né, a chama. Esse metal vai ser aquecido. Então, todo esse metal aqui será aquecido, o que vai aquecer a carne por dentro. Então, a carne vai ser aquecida por fora e vai ser também aquecida por dentro. É óbvio que esse aquecimento aqui por fora é mais eficiente que esse aquecimento aqui por dentro, mas sim, o pedaço de carne vai cozinhar mais rapidamente do que se você colocar aqui um espeto de madeira, ok? Por quê? Porque o de madeira, ele não vai aquecer. Pode até pegar fogo, não é uma coisa muito inteligente, ok? Mas o item 1 é verdadeiro. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia. Ele dificulta a troca de energia. Mas o fato dele manter o ar aprisionado, não, a lã não faz isso, né? Se você pegar aqueles agasalhos de lã, eles têm buracos grandes ali dentro por onde o ar pode se passar, o ar pode atravessar. O ar aprisionado, gente, o ar é um bom isolante térmico, tá? O ar é um bom isolante térmico, ele dificulta a condução. O ar permite sim a convecção, mas ele dificulta a condução. Então, a lã não dificulta a passagem do ar através dela, ok? Isso é comum em casacos de couro, tá? Em casacos onde os poros dos casacos são mais fechados, mas a lã não vai fazer isso. Devido à condução térmica, a barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior a uma de madeira colocada no mesmo meio. Gente, se você está no mesmo meio, colocou metal e madeira no mesmo meio por muito tempo, o metal e a madeira vão entrar em equilíbrio térmico. Então, dessas alternativas, a única que está correta é a alternativa 1, letra C. Próxima questão. Nas geladeiras, retire-se periodicamente o gelo do congelador. Nos polos, as construções são feitas de gelo. Esses dois fatos se dão pelo mesmo motivo. O gelo ele é um bom isolante térmico. Então, ele dificulta a passagem de energia térmica através dele, do quente para o frio. Os viajantes no deserto do Saara usam roupas de lã durante o dia e à noite. Durante o dia, ele está sendo muito aquecido. A lã dificulta esse aquecimento. Durante a noite, a lã dificulta o corpo a perder energia, porque durante a noite, quem é o quente é o corpo humano. Durante o dia, quem é o quente é o meio em volta. E a lã ainda dá mais uma vantagem para o beduíno no deserto do Saara, que ela, além de dificultar a transmissão de energia térmica, ela retém a água transpirada. Ela fica molhada, retendo a água transpirada, tentando manter a pele úmida. Relativamente ao texto, qual das afirmações abaixo não é a correta? Agora a gente tem que procurar as erradas, né? O gelo é um mau condutor de calor? Isso está correto, o gelo é um péssimo condutor de calor. A lã evita o aquecimento do viajante durante o dia e o resfriamento durante a noite. Está certinho. A lã evita o fluxo de condução, de calor por condução. Perfeitamente correto. O gelo, supondo a 0 graus Celsius, não pode dificultar o fluxo de calor, não. Ele dificulta. O gelo é um bom isolante. O ar é um ótimo isolante térmico, porém favorece a transmissão de calor por convecção. Sim, está certinho. Isso daí é verdade suprema, ok? Por isso que o ar não fica em volta do seu corpo, porque ele é aquecido e vai embora, ok? Supondo, claro, que você é o corpo quente e o ar em volta é o corpo frio.
As geladeiras, as correntes de convecção refrigeram o sistema. Está correto também, só não tem muito a ver com o que tem no item, né? Então, não é a correta, seria a letra D de doido, né? A letra F, gente, ela está fora de lugar, né? Eu acho que essa letra F era de um slide, ela era de um slide que eu retirei, que eu sobrepus um slide a outro e não tomei esse cuidado. Ó, o gráfico abaixo representa a variação de duas escalas termométricas, a X e a Celsius, ok? Determine o estado térmico onde as temperaturas são iguais. Aqui eu tenho duas temperaturas equivalentes, ok? 220 e 180, menos 20 e 0. São temperaturas equivalentes, porém não são leituras iguais. Ele quer o estado térmico aonde as leituras vão ser iguais. Está aqui o meu termômetro, vamos só passar o termômetro aqui, Celsius e X. Quando 0 na escala Celsius, a escala X é menos 20. Quando eu tenho 180 na escala Celsius, na escala X eu tenho 220. Então, a toda a temperatura Celsius eu tenho uma temperatura X equivalente, e daí eu monto a minha proporção. Celsius menos 0, 180 menos 0, X menos 20, 220 menos 20. Cuidado com o jogo de sinais aqui. Fazendo uma simplificação nos denominadores, você fica com a equação de conversão das duas escalas. Só que eu quero uma conversão onde o número que eu ler na escala Celsius vai ser o mesmo número lido na escala X. Esses dois números aqui, ó, vão ser iguais. Essas duas temperaturas são equivalentes, mas os números não são iguais. 220 equivale a 180, mas não é o mesmo número. Multiplica em plus, tá ok? Cuidado que o 3 tem que multiplicar o θ, tem um 20. E aí você vai achar que a temperatura é de 60. 60 graus X ou 60 graus Celsius. Depende de qual escala você quer representar, ok? Tudo bem? Continuando ainda com a questão do gráfico. A variação de temperatura é equivalente a 90 graus Celsius. Eu não quero saber quanto é 90 graus Celsius, eu quero saber uma variação de equivalência a 90 graus. Dá uma olhadinha aqui no nosso termômetro, X e Celsius. Menos 20, 220. Aqui é 0, aqui é 180. Essa variação de temperatura é equivalente a essa. E de 0 a 180 nessa escala Celsius é equivalente aí de menos 20 a 220 na escala X. Então, uma variação na escala X é equivalente à variação na escala Celsius na proporção de 180 menos 0 e 220 menos 20. Aí você vai encontrar a equação de proporção entre as variações de temperatura. Eu quero uma variação de 90 graus Celsius. Variar 90 graus na escala Celsius equivale a variar 120 graus na escala X. Cuidado, eu não estou perguntando quanto é que é 90 graus Celsius em X. Eu estou falando variar 90. Significa que se eu for de 180 e somar 90 graus Celsius, eu vou para 270, né? Se eu somar aqui 90, eu vou para 270. A escala Celsius indo para 270, vamos aumentar o gráfico aqui, a escala X eu teria que somar 120. Então, dos 220 eu iria para o 340. 340 graus X. Oh, mas essa letra agora ficou horrível. 340 graus X equivale a 270 graus Celsius. Próximo. O hélio é congelado a menos 272 graus Celsius, sob pressão normal. Determine esta temperatura em Kelvin. Fácil. Passar de Celsius para Kelvin, você pega, soma 273, você vai achar a temperatura de menos 0,8 Kelvin. Lembrando sempre que a escala Kelvin é chamada de escala absoluta. Por que ela tem esse nome? Porque ela não assume valores negativos.
Agora nós temos aí uma questão que fala da curva de aquecimento de um certo material. Observe aqui, ó, eu tenho 50 gramas de um certo material, tá ok? Eu tenho a pressão de 1 atm, mantida constante, né? A temperatura varia em graus Celsius e a energia varia em calorias. Olha essa etapa e olha esta etapa. São duas etapas de temperatura constante. Aqui eu recebi 100 calorias, aqui eu recebi 150 calorias. Por que a temperatura não modificou aqui? Porque aqui eu estou fazendo uma mudança de fase, saindo de sólido para líquido. E aqui eu estou fazendo outra mudança de fase, saindo de líquido para gasoso. Ok? Bom, vamos lá. Julgar os itens. A temperatura de solidificação. Olha só. Nessa temperatura aqui de 70 graus Celsius, se eu estiver aquecendo, eu estou passando de sólido para líquido. Então, a 70 graus Celsius eu passo de sólido para líquido. Mas se eu estiver resfriando, eu vou passar de líquido para sólido na mesma temperatura de 70 graus Celsius. Então, esse item 1 é verdadeiro. O item 2. A 70 graus Celsius, toda a matéria está na fase líquida. Não. Eu posso ter a 70 graus Celsius sólido, eu posso ter a 70 graus Celsius líquido, ou eu posso ter a 70 graus Celsius sólido mais líquido. Então, o item 2, eu vou ter... fiquei aqui desatento, ó. Toda a matéria está na fase líquida? Falso. 3. O calor específico da substância na fase líquida é esse aqui. Aqui nós vamos ter que fazer continha. Não tem jeito, tá ok? Então, cuidado, calculadora na mão para ajudar a gente a fazer continha, né? Para a gente não errar as contas. E eu erro demais em conta, tá, gente? Não tem nenhum problema com relação a isso. A calculadora está aí para ajudar a gente. Q é igual a MC delta T. Eu quero fase líquida. Fase líquida, eu forneci de 150 a 350. Então, eu forneci 200 calorias. A massa do material é 50 gramas. O calor específico eu quero. A variação de temperatura é de 200 graus Celsius. Então, o calor específico vai ser 200 dividido por 50 vezes 200. Olha, cuidado com a conta. 50 vezes 200 é igual a 10 mil. Esse 10 mil vem para cá dividindo. Ok? 200 cai fora, fica 2 dividido por 100. O item é verdadeiro. Tudo bem? Cuidado com a continha. Próximo item. O calor latente de condensação é de 60 graus... é de 60 calorias por grau Celsius negativo. Gente, os calores latentes, tanto no aquecimento quanto no refrigerador, na mudança de fase, ele é o mesmo. Ó, de fusão e de condensação. É o mesmo. Só que na fusão ele é positivo porque é aquecido, na condensação ele é negativo por ser resfriado. O calor latente de ebulição é o mesmo de condensação, fusão e solidificação. Aqui não é condensação não, aqui é solidificação. A ebulição e a... fugiu o nome da mudança de fase. Ó. A ebulição e a condensação, elas vão acontecer com o mesmo calor latente. Só que na ebulição ele é positivo, na condensação ele é negativo. Então, para fazer a ebulição desse material, eu forneci 150 calorias, de 350 a 500. A massa do material é de 50 gramas. Então, o L de ebulição é igual a 150 por 50, 3 calorias por grama, e não menos 60, ok? Se o de ebulição é 3, o de condensação, menos 3. Então, cuidado. A capacidade térmica da substância na fase líquida é igual à da fase sólida. Aqui vamos ter que fazer continha. Capacidade térmica, você pode calculá-la como sendo a quantidade de calor sobre a variação de temperatura ou a massa vezes o calor específico. Tanto faz, ok? Cuidado que esse C é maiúsculo, esse C aqui é minúsculo. Então, se eu pegar a quantidade de calor fornecida na fase líquida e na fase sólida, na fase líquida eu recebo 80 calorias e a minha temperatura vai de 20 para 70. Perdão, 80 não, 50. Eu recebo 50 calorias e a minha temperatura vai de 20 para 70.
50. 50 por 50, 1 caloria por grau Celsius. Agora vamos apagar esse cara aqui. Vamos para a fase líquida. Fase líquida é essa daqui, ó, ok? Fase líquida, eu fui de 150 até 300 calorias, então eu recebi 200 calorias. E a minha temperatura foi de 70 para 270, 200 graus Celsius. O que vai dar uma capacidade térmica de 1 caloria por grau Celsius. Então, o item é verdadeiro. E o último, o material absorveu mais energia na fusão do que na ebulição. Gente, essas questões de verdadeiro e falso sempre tem um item para você não deixar em branco. E esse item para não deixar em branco é o que ele está na última afirmação aqui, ó. Não tem que fazer conta nenhuma. O material absorveu mais energia na fusão. Na fusão ele foi de 50 a 150, ele absorveu 100 calorias. Na ebulição ele vai de 350 até 500, ele absorve 150. Aqui ele absorveu 100, aqui ele absorveu 150. De 50 até 150 ele absorveu 100, de 350 a 500 ele absorveu 150. Esse item é falso. Então, tá aí o nosso gabarito. Ok? O gráfico abaixo representa uma curva de resfriamento de uma certa substância. Com base nos dados fornecidos, responda. O calor latente de ebulição. Olha, cuidado, né? Calor latente de ebulição, que é igual a M vezes L. Aqui é uma curva de resfriamento. Mas observe um detalhe importante aqui. Ó. Primeiro detalhe, por que não está menos 2.000 calorias? Todos esses valores aqui estão multiplicados por 1.000, tá? Mas perceba que os Qs aqui estão em módulo, tá ok? Eles estão em módulo. Se é resfriamento, para ir de menos 20 a 180 graus Celsius, eu não poderia fornecer 2.000 calorias, eu tinha que retirar 2.000 calorias. Para não fazer um gráfico com valor negativo, o examinador que elaborou essa questão fez o gráfico com o valor em módulo. Você que vai sacar se é positivo ou negativo. Então, o Q trocado na mudança de fase de ebulição é igual ao Q trocado na mudança de fase de condensação. Aqui nós estamos representando a condensação, ok? Aqui nós estamos representando a condensação. Porém, o L de condensação é o mesmo valor do L de ebulição em módulo, ok? Então, para fazer essa mudança de fase, eu vou de 2 para 4, 2.000 calorias, massa 200 gramas, né? Então, L de ebulição, opa! Errei na conta, errei na hora de descrever o negócio. Dos 2.000 dividido por 200, não é 1.000, não é 100 não, gente. É 2, é 10, né? Faltou uma vírgulazinha aqui, ó. Desculpa aí pelo erro. Então, cuidado. O calor específico na fase gasosa. Ó, resfriou, mudou de fase, resfriou, mudou de fase. Então, vamos escrever aqui. Olha só. Aqui é gasoso. Aqui é condensação, com N, não com M. Aqui é líquido. Aqui é solidificação e aqui é sólido. Então, calor específico, Q igual a MC delta T. Agora, aqui eu não vou usar o módulo, não, porque aqui eu vou ter que considerar uma variação de temperatura negativa. Então, eu retiro 2.000 calorias daqui, tirei 2.000 calorias. Então, aqui a minha energia é retirada. A minha massa é 200 gramas. Na variação de temperatura, 180 menos 20. Aí, você vai ter que fazer continha. Cuidado, vamos fazer essas continhas aqui do lado, né? Então, vai dar menos 2.000, vai ser igual a 200, vezes menos 40, vezes C. Menos 2.000 vai ser igual a menos 8.000, vezes C. Cai fora, negativo com negativo. C igual a 2 sobre 8, 1/4, 0,25 calorias por grama por grau Celsius. Esse é o calor específico da substância. Calor latente de fusão. A fusão ocorre aqui, ó. Então, eu vou de 4,5 até 5,5. Né?
ele recebeu 2.000 calorias. Fusão, lembra, fusão é aquecimento, solidificação é resfriamento. Então, para fundir o material, para solidificar, eu forneci 1.000 calorias. Para fundir, eu vou ter que, para solidificar, eu retirei 1.000 calorias. Para fundir, eu vou ter que fornecer 1.000 calorias. Numa massa de 200, o L de 5 calorias por grama. Ok? Tudo bem? Próximo. Qual a quantidade de gelo fundente que eu devo acrescentar para 200 gramas de água a 50 graus Celsius para que no equilíbrio térmico exista apenas água a 0 graus? Então, olha só, eu vou jogar no meu copo, o meu copo já tem água, então vamos desenhar um copo aqui, ó. No meu copo já tem água, já está cheio de água, só que agora o que eu quero jogar aqui dentro desse copo? Eu quero jogar dentro desse copo, né? Vamos desenhar um copo aqui de novo. Aqui o meu copo. Eu quero jogar dentro desse copo de água a 50 graus Celsius, eu quero jogar gelo fundente, ou seja, gelo a 0 graus Celsius. De tal forma que, ao eu olhar para esse sistema no equilíbrio térmico, eu vou ter um volume de água maior, eu vou encontrar somente água a 0 graus. Então, o que vai acontecer com esse meu sistema? Temperatura em função do calor. Olha só. A água está 50, vai abaixar de temperatura para 0. O gelo está a 0, vai derreter. Eu quero saber qual é a massa de gelo que eu tenho que jogar aqui dentro para que isso aconteça. Tudo bem? Tudo bem aí no problema? Bom, deixa eu apagar aqui o que eu escrevi, porque senão vai ficar complicado. A gente vai ter uma coisa escrita em cima da outra e isso não vai ser legal. Bom, deixa eu apagar aqui. Apagou esse sistema também. Bom. Q1 mais Q2. O Q1 é calor sensível, porque o gelo está sendo resfriado de 50 para 0. O Q2 é calor latente. Fazemos a igualdade das variáveis, colocamos cada um no seu devido lugar. Daqui você vai achar que a massa que eu tenho que acrescentar aqui é de 125 gramas de gelo. Ok? Bom, pessoal, o meu tempo está acabando, tá ok? Eu tenho aqui mais 2 minutos, né? Não, 1 minuto de gravação. Então, eu vou parar por aqui. Eu vou colocar esse material todo em PDF para vocês, com as correções daquelas pequenas bobeirinhas que estão lá para trás, tá? Eu anotei. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Olha só. Nesse material em PDF, ele vai ter alguns exercícios a mais. Consulte esses exercícios, consulte os exercícios da aula passada, entre em contato conosco pelos fóruns, pelo fórum de dúvidas, para que a gente possa te ajudar a ter sucesso nessa recuperação, ok? A prova de recuperação está muito tranquila, tá? Ela está bem básica, mas é aquilo que é imprescindível que você saiba. Um abraço, até a próxima.